Paz do Senhor, meus irmãos. Antes de tudo, eu peço ao nosso Deus que abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora, abençoe o seu lar e que nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para podermos verdadeiramente entendermos a palavra deles. Meus irmãos, estamos aqui na saga, né? Vamos lá. Se o arrebatamento será antes, durante ou depois da grande tribulação. Então, nós estamos estudando tópicos, né? Que prova e constata que o arrebatamento da igreja será na grande tribulação, infelizmente. Né? Eu pego trechos aqui para vocês e quero que vocês estudem junto comigo. Eu não estou afirmando nada, nós apenas estamos estudando para sabermos, né? Entendermos realmente a palavra do Senhor. Então, eu vou ler aqui esse texto 12, né, de Daniel, depois vamos tentar entender o contexto, né, do que diz esse capítulo do 12 e a gente vai tentar entender o contexto, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês, vamos lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso será para um tempo, tempo e metade do tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas, até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Então, vamos agora tentarmos entendermos aqui, gente, o contexto, né, do que diz aqui. Então, esse Daniel 12 é o momento final. Aqui já está no momento final, né, que Daniel viu. Então, vamos lá. Nesse tempo, aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grande dificuldade, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Gente, será um tempo tão difícil que nunca houve na face da terra. Então, isso significa que é o quê? Que é justamente a tribulação, a grande tribulação, que será um período mais difícil de toda a humanidade. Então, vamos lá. Mas nesse tempo será salvo todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Então, quando é que o povo de Deus será salvo, gente? Preste bem atenção aqui nesse parágrafo aqui. Então, ele está dizendo que o povo de Deus será salvo justamente o quê?
naquele tempo de grande dificuldade. Então, a igreja não será tirada antes. Se está dizendo que o povo será salvo, né? Mas o que? Será um tempo de grande dificuldade, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos. Tá vendo, gente? É nesse tempo de grande dificuldade que é justamente a grande tribulação. Muitos do que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Tá vendo quando é que haverá o arrebatamento? Nesse grande período aqui, gente. Que é justamente ele está dizendo que é nesse período que o povo será salvo. Os mortos ressuscitarão, está aqui bem nítido. Os mortos ressuscitarão, né? Então, quando os mortos vão ressuscitar? Justamente no arrebatamento. Que os mortos irão primeiro, depois os vivos que estiverem ainda na terra serão arrebatados depois, não é isso? Então, vamos lá, que está bem nítido aqui. Eu vou ler de novo pausadamente para vocês entenderem. Vamos lá. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos, está vendo, gente? Nesse tempo de grande dificuldade, tempo da tribulação, que o povo será salvo. Todos os do povo de Deus, que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Então, o povo será salvo nesse período. Aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida serão salvos nesse tempo de grande dificuldade. Né? Então, vamos lá. Vamos descer aqui. Aí eu vou ler aqui para vocês. Olha, quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? Isso aqui são os dois anjos, né? Os dois anjos que Daniel viu. Um pergunta para o outro. E quando que todas essas coisas maravilhosas vai acontecer? Gente, que coisa maravilhosa pode acontecer no período mais terrível da face da terra, que é o período de grande dificuldade, que nunca houve em toda a terra. E o anjo pergunta quando é que vai acontecer essas coisas maravilhosas. Que coisa maravilhosa é essa que o anjo está perguntando? Que é justamente o quê? O arrebatamento, né? Porque a única coisa maravilhosa que pode acontecer num período grande desse de tribulação, né, de grande dificuldade, é justamente o quê? É o povo de Deus ser arrebatado, que é a grande coisa maravilhosa que o anjo está dizendo aqui. Então, ele está perguntando, quando é que vai acontecer essa coisa maravilhosa? Essa coisa maravilhosa é justamente o arrebatamento. Então, vamos lá. Aí o outro anjo diz assim, ó, olha a resposta do anjo. Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Eu juro que isso vai acontecer, isso que essa coisa maravilhosa que o anjo perguntou aqui. O outro anjo perguntou, que coisa maravilhosa é essa? O arrebatamento. Então o anjo está dizendo que vai acontecer quando? Depois dos 3 anos e meio, né? Aqui, ó, vou ler de novo pausadamente para vocês. Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar, gente, a perseguição do povo de Deus, que haverá o arrebatamento, né? Depois de tudo aqui, ó. É o anjo mesmo que está dizendo. E essa coisa linda, ou seja, o arrebatamento da igreja, só vai haver, né? Depois dos 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Então, como é que o povo já tinha ido embora? Então, vamos lá. Aí aqui no 10 tem, muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Ou seja, porque muitos nesse período vai ter que professar realmente a sua fé e vão ser purificados, porque eles vão escolher, né? É um período onde realmente a gente vai ter que escolher e vai ser purificado, né? Muitas pessoas acham que isso aqui é a igreja de Laodiceia, são aqueles que estão mornos, né?
que não estão quente nem frio, que vão se purificar. Talvez seja, mas não está dizendo aqui que só são eles que vão ficar aqui, não. Está dizendo que nesse período muitos se purificarão. Sim, muitos irão dizer, não, realmente eu quero Deus. Né? Eu prefiro Jesus. Mas ele não está dizendo que só são essas pessoas, não. Ele está dizendo aqui que muitos, aqui, ó, vou ler de novo. Ó. Aqui, ó. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão, quando eles forem postos à prova. Certo? Não é o povo de Deus, não é só o povo de Deus, não, né? Que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que entre o povo de Deus haverá aqueles que realmente vai professar a sua fé. Certo? Então vamos lá. Os maus continuarão na sua maldade e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, porque já aceitaram a marca. Já aceitaram a marca, não vão nem aí, não estão nem aí para nós, né? Não vão. É como se ele tirasse a alma deles, né? Eles não vão estar nem aí. Mas nós, aqueles que estivermos professando a nossa fé, aquele que não aceita, nós que não vamos aceitar a marca, né? Nós vamos entender tudo o que vai acontecer, porque nós vamos estar com as nossas faculdades mentais apuradas, não é isso? Então, é isso, justamente nós é que vamos sofrer toda a perseguição. Então, vamos lá, gente. Depois que os sacrifícios diários, outra coisa aqui, presta atenção, olha. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passará 1290 dias. Aqui, olha. Ele vai morrer, vai matar o cristão todos os dias. Todos os dias ele vai matar os cristãos. Aí veja o que vai acontecer. Felizes, olha o que Deus está aqui nos alertando, gente, olha. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passará 1290 dias. Veja se já fôssemos arrebatados, se o nosso Deus, o próprio Deus, nos diria isso para mim e para você. Felizes aqueles que continuarem fiéis. Olha a palavra, gente, continuarem fiéis, mesmo naqueles dias terríveis. Então aqui, ó, felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. Então, gente, tá bem nítido aqui que a igreja passará sim pela grande tribulação. E é nesse período de grande tribulação, né? Que aqui, ó. Vou ler de novo para vocês aqui, ó. Será um tempo de grande dificuldade, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Então, gente, é nesse período aqui, ó, que as pessoas serão salvas, né? E vou ler de novo para deixar bem nítido aqui, ó. Como nunca aconteceu desde o que as nações existem. Mas nesse tempo, olha, serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Então, Deus está dizendo aqui, bem nítido, que a igreja passará, sim, minha gente, pela grande tribulação. Né? Aqui só o terror ele vai até o final, ele vai perseguir, ele vai matar as pessoas de Deus, né? Vocês leem devagarzinho todo o texto, depois vocês entendem o contexto, né? E eu vou ler aqui o último para vocês, aqui, ó. Depois que os sacrifícios diários, sacrifício de quem? Sacrifício dos cristãos, não é isso? Forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem, preste atenção nessa palavra, que continuarem fiéis a Deus. Então, isso significa que a igreja só será arrebatada no final, depois da grande tribulação. Então, preste atenção, leia, peça entendimento e sabedoria a Deus. Repito, gente, para sermos virgens prudentes, porque tem muitas pessoas que acham que vão ser arrebatados antes e não vão estar preparados para o grande terror.
certo? Quem dera a Deus, meu Deus, tomara, meu Pai, quem dera que, né, que fôssemos antes, sim. Você acha que eu não queria? Lógico que eu quero, né? Mas que estejamos preparados, meus irmãos, porque a palavra de Deus, pelo meu entendimento, tudo que eu leio aqui, eu não entendo que a igreja irá antes. Eu só entendo que a igreja passará pela grande tribulação. Tanto é que o próprio Deus está nos alertando e mandando que a gente aguente firme. Que se a igreja fosse arrebatada antes, Deus não estaria nos falando que era para aguentarmos firme. Então, depois eu volto no Apocalipse para a gente continuar estudando. Então, um grande beijo para vocês e até a próxima.